Sejam muito bem-vindos ao mundo do turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade. Enfim, turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou Milene Ferreira e nesse podcast tratamos tudo que compõe o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. E você já sabe quem está aqui comigo, né? Sim, ele, o nosso queridinho Lucas Gamonal. Sim, minha parceira, estamos aqui em mais um episódio, dessa vez para contar um pouco sobre esse universo tão vasto que o turismo abarca. Mas, já que esse universo é tão múltiplo, a gente quer saber de vocês. O que vocês querem ouvir, acompanhar aqui no nosso programa. Então, deixem lá no nosso Instagram, @omundodoturismo. Deixem dicas, críticas, sugestões para os nossos próximos episódios. Lucas, no nosso 7º episódio, nós vamos abordar um tema muito interessante. Vamos falar sobre o turismo e a cultura de fãs, mais especificamente tratando o turismo otaku. Você aí que nos assiste, já ouviu falar? Bom, para começar essa conversa, é importante marcar que otaku é o termo usado para definir as pessoas que se interessam pela cultura pop japonesa, em especial os animes, aqueles desenhos animados, sabe? Pois é, então, Milene. E também quem curte os mangás, aquelas histórias em quadrinhos, né? Enfim, quem consome produtos da cultura japonesa de forma geral, certo? Depois o Dionísio vai falar pra gente melhor. Eu já estou, então, adiantando o nosso convidado, mas pegue seu passaporte, ajuste sua câmera, porque nós vamos explorar esse universo juntos. Bom, para o papo de hoje, Lucas já adiantou, já deu um spoiler aqui, chamamos nosso querido convidado Dionísio Brazo. O Dionísio é turismólogo, mestre em cultura e territorialidades e doutorando em comunicação, todos pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Seja muito bem-vindo, Dionísio. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado, valeu mesmo. Obrigada. Bom, então vamos lá, começar o nosso papo. Turismo otaku é uma segmentação emergente no Japão, em que os otakus se deslocam a fim de terem contato com esse patrimônio japonês, sempre pensando nas animações, certo? Então, Dionísio, conta pra gente, primeiro, de onde surgiu a ideia de estudar esse fenômeno, por que você, né, na graduação em turismo, teve esse interesse, enfim, de onde isso surgiu? O interesse de pesquisar o turismo otaku, de pesquisar esses fãs da cultura pop japonesa, ele nasceu pela minha própria motivação, que eu consumia durante a infância, principalmente, muito mangá, muito anime. Eu era esse tipo de criança que ficava na frente da televisão muito tempo assistindo desenho, em especial os desenhos japoneses. E aí eu quis relacionar isso com o TCC, né, para ser um TCC mais prazeroso, menos difícil de fazer. E aí eu fui engajando nisso, assim, eu fui tentando ver qual era a relação do turismo com a cultura pop japonesa, qual era a relação do turismo com os fãs, com essa cultura fã também. E aí eu fui desenvolvendo ele. Eu começo a pensar mesmo ali no segundo período, muito precoce, assim, ver o que tem, dou uma esquecida nele, mas né, sempre voltando, sabendo que eu queria trabalhar com aquilo, mas dou uma esquecida e volto a pensar lá para o 6º, 7º período, já quase no final da graduação, e aí que eu me dedico mais força mesmo, escrevendo artigo, botando no papel mesmo o que eu estou entendendo com aquilo, lendo muita coisa do turismo, tendo uma bagagem da cultura muito forte para tentar relacionar, porque é muito pouco a produção que se tinha, e aí é por isso assim, que eu vou seguindo por esse caminho. É muito bom. Legal. Bom, aqui no Brasil, a gente tem uma grande expressividade de otakus no bairro Liberdade, em São Paulo, né? E isso se dá majoritariamente por conta dos equipamentos com características orientais, resultado da ocupação japonesa na década ali de 1912. Você chegou a fazer trabalho de campo lá, né? E aí conta pra gente como foi viver essa experiência. Foi uma experiência muito legal, embora com um pouco de ansiedade no começo, porque eu vou para lá
lá naquele comecinho, né, tentando fazer o TCC, eu vou para lá tentando fazer uma pesquisa de campo, entrevistando as pessoas que estão lá, só que eu não consigo fazer, até por conta da minha própria postura, que eu sou uma pessoa tímida, para fazer esse tipo de entrevista, seria uma entrevista na rua, tentar entrevistar as pessoas que estão passando e estão vivendo as suas vidas e por um acaso vão ter que parar para dar uma entrevista para um estudante. Então, não consigo fazer, mas eu consigo analisar qualitativamente de outros modos, assim. Então eu consigo identificar essa mancha oriental que é ali, que é produzido, que é construído ali, principalmente pela Secretaria de Turismo da época, né, de São Paulo. Eu consigo identificar ali que ali é um pedaço otaku com várias coisas relacionadas, consumo, evento, gastronomia. Então eu consigo também dar consigo driblar mesmo isso. E depois eu volto fazendo outros trabalhos, conversando com outras pessoas, mas aquele bairro me chamava muita atenção pela minha própria motivação, que eu não queria trabalhar com evento, não achava que fazia parte do meu perfil mesmo, então eu vou trabalhar com o bairro, e o bairro é muito legal, tem uma história muito bacana, então eu consegui aprender muita coisa, ter a curiosidade que eu tinha, eu consegui descobrir mais, então acho que foi bem, bem bacana escolher o bairro como o campo, né, de pesquisa. Fiquei pensando aqui numa coisa, não está nem no nosso roteiro, mas é legal isso que você está contando, de como uma coisa lá do início da faculdade, que tem a ver também com a sua infância, adolescência, te acompanha ao longo de todo o curso e vira um trabalho de conclusão, mas nessa perspectiva de você fazer algo que te motive realmente, né? Te inquiete também, né? Tem um pouco disso também. Você sempre buscar responder perguntas que às vezes você tem mesmo, que está com você há anos, né? Desde a sua infância. Pensando que parte dos nossos ouvintes é de estudantes também, né? Por isso que eu tô falando sobre isso, né? Porque é interessante, às vezes as pessoas perguntam, mas o que eu vou fazer no meu trabalho? E tá aí, né? Uma coisa que você vivenciou, enfim. Eu acho que é bacana isso, a gente pesquisar coisa que a gente gosta. Eu tinha um professor, tinha não, né? Tinha porque eu já terminei a graduação, mas ele vai ser um professor para mim, que ele sempre falava, pesquise alguma coisa que você goste, mas não pesquise muito para você não passar a não gostar. Não gostar, uhum. Então isso eu levei para minha vida e também tentar equacionar você gostar muito de uma coisa para você não fugir um pouco, né? Você tá ali como pesquisador, você não tá ali como fã, e tentar equilibrar esses dois é bem difícil, mas que você vai conseguindo estratégias para conseguir equilibrar os dois, que também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Porque é isso, né? Você também é o consumidor de tudo aquilo, né? Exato. Senão é o que a gente fala de virar em vez de ser uma observação participante, vira participação observante, né? Bom, então pensando no destino Japão, né? Já que a gente está falando do turismo, temos em Akihabara, é isso? Estou falando certo? Um lugar de Tóquio que concentra acervos de mangás, animes, action figures e tudo desse mundo otaku. Lá é o foco das visitas de turistas que curtem essa cultura? Como é? Em número, assim, eu não sei precisar, mas a Akihabara ela ganha um grande destaque para os fãs, não só do Japão, mas aqui no Brasil também, que viajam para lá, porque lá é um espaço dedicado para consumo disso. Assim, então você consegue. É como se fosse um grande parque de diversões que você encontra várias lojas, que você pode comprar vários produtos que você não encontra aqui. É claro que com a internet, com as lojas virtuais, você consegue comprar, mas você não encontra em loja física. Então isso também dá uma outra cara. Não só as lojas, mas as próprias ruas, tudo é muito pensado para esse público. Então o consumo é muito grande por conta disso também, que lá você acha com muita facilidade, coisa que você não acha fácil, assim, você não acha em qualquer lugar. E muita coisa exclusiva também. Tem uma loja, se eu não me engano, do Pokémon, que vende produtos exclusivos do Pokémon lá. Então tem algumas coisas que você só vai encontrar lá, você vai encontrar em outro lugar. Incrível. Bom, por falar em Pokémon, quando a gente pensa, né, na cultura japonesa, vem à cabeça também o jogo Pokémon GO, que foi um sucesso, uma febre, e que incentivava as pessoas a irem em lugares e atravessar a cidade atrás, né, buscar os Pokémons. E nos atrativos turísticos tinha uma maior concentração, né? E na sua opinião, Dionísio, como que isso se relaciona com o turismo, né? Como você acha que esse jogo e o turismo, como eles estão imbricados, assim? Muito bacana, porque é isso.
jogo Pokémon GO até hoje, assim, tava jogando vindo aqui pra cá. Eu acho que a gente não explorou toda a potencialidade que o jogo tinha. Eu lembro que teve, se eu não tô enganado, na revista Hospitalidade, saiu uma edição específica para pensar o Pokémon GO. E dali saíram trabalhos muito legais, não só pensando o jogo em si, mas pensando o que o jogo mobiliza. Então, ir para outros lugares, a própria ideia de gamificação, de pensar realidade virtual. E tudo aquilo eu acho que foi, assim como o jogo também, né, foi um ponto muito, muito fora da curva, um ponto muito específico, que depois deu uma esfriada. Mas eu ainda vejo hoje, né, o jogo é de 2016, né, se eu não tô enganado, eu ainda vejo hoje uma grande potencialidade de você pensar principalmente em atrativo cultural, assim, você consegue ter informação ali, e muita coisa que acontece são os próprios fãs que escrevem, que mandam, que entendem, por exemplo, você tem Pokéstop, que você vai lá, roda e você ganha itens, e você tem o ginásio. Dentro de uma hierarquia, de uma classificação, o ginásio seria mais importante. E até você perde mais tempo, se a gente pode colocar assim, porque o ginásio você precisa lutar, você precisa ficar ali um tempo mais na frente de algum monumento. E aí eu acho interessante por conta disso, você consegue hierarquizar também os monumentos que são mais importantes dentro, né, dessa lógica de jogo e tal, que a gente poderia explorar por que um se torna ginásio, o outro não, como isso se relaciona com o turismo, porque veja, a gente ainda tem hoje, por exemplo, Pokémon que você só captura na América do Norte, tem Pokémon que você só captura na Oceania. Então, isso também poderia ser potencializado, e a gente não olhou muito para isso, para o jogo em si, e a gente não olhou também essas ferramentas que o jogo dá, né? Pensar realidade virtual, reconstrução de monumentos, de lugares. Eu acho que a gente ainda foi muito tímido com isso. Entendo que é um jogo que é difícil, que não é fácil, tanto do ponto de vista, né, financeiro, econômico, que é caro, quanto de mão de obra mesmo para conseguir botar isso para frente. Mas acho que a gente pode pensar a longo prazo que isso seria muito interessante para o turista em si e também para a gente, quanto morador. Fico pensando até nessa coisa do patrimônio, né? Uma das coisas que a gente mais fala sobre o patrimônio edificado é a dificuldade em mantê-lo vivo, né? Mantê-lo de pé. E aí um uso como esse dos jogos, né, dá uma outra camada, um outro pertencimento para uma população que talvez, né, pensando aí que quem mais jogue talvez sejam jovens e crianças, outras pessoas vão talvez conhecer aquele patrimônio por conta do jogo, né? Então você tem uma ferramenta de educação até, em alguma instância, né? Sim. Em um desses artigos que eu comentei da revista Hospitalidade, tem um ponto desse que é interessante, que as pessoas, elas se sentem mais pertencentes mesmo, porque, e o que eu acho legal é que é uma outra camada que um público geral não enxerga. Então, por exemplo, né, eu sou jogador até hoje. Quando eu ando na Praça 15, que tem vários Pokéstops e ginásios, cara, eu vou andando, vou pensando, pô, aqui tem um Pokéstop, aqui tem não sei o quê. Eu vou para além do físico ali que as pessoas veem de imediato, né? Para quem não joga. Então isso também é legal, traz essa outra camada, traz uma camada de pertencimento e de certa forma também de cuidado, assim. Pô, você não quer que aquilo acabe, se deteriore, porque é importante não só para o jogo, mas que se relacionou com aquilo. Isso que é bem bacana também do jogo. Você acaba criando uma memória afetiva do lugar ali, né? Exato. E vira uma chance de salvaguarda, né? Já que a gente fala também de patrimônio, de manter aquilo, de preservar. E de informação, porque tem informação ali no... Você pega um monumento qualquer, um busto, uma coisa ali, e você tem a informação, quem é aquele personagem histórico, o que ele fez, né, bem resumido, mas você tem alguma coisa, então você acaba... isso, acaba sendo uma ferramenta quase pedagógica mesmo. E atingindo uma camada, uma parcela, como o Lucas disse, de uma garotada que está vindo aí, que não necessariamente vai se interessar pelo turismo mais tradicional. Tradicional, exatamente. Por essa história que é chata, né? Sim, de alguma exatamente. forma. E outro... Já que falamos de Pokémon GO, quando a gente fala desse universo, inevitavelmente a gente fala sobre os eventos, as convenções, porque eles movem as pessoas, né? Os fãs. A gente estava falando sobre isso mais cedo, né? Que os fãs
engajam, de fato, né? Então a gente tem a Anime Friends, a Comic Con, por exemplo, embora não sejam focadas, né? Quer dizer, a Comic Con não é tão focada na cultura japonesa, mas também tem cosplay, lançamentos da área, comércio. Enfim, como é que você vê esse universo, como ele está dentro dos seus estudos, embora você tenha dito que não queira falar sobre eventos, assim, né, nas suas pesquisas, mas como que isso conversa, como isso aparece, enfim. É isso, assim, eu sempre corri um pouco da área de eventos, porque eu queria outra coisa para minha vida, mas é inevitável, porque no Brasil, né, eu defendo, diferente do Japão, o Japão passa no anime, e em certa medida também no mangá, várias paisagens, né, do seu cotidiano ali. Você retira a representação do seu cotidiano para você criar um produto audiovisual. Aqui a gente não tem tanto, porque aqui não é o Japão, então tem pouca coisa que é veiculada, e quando tem, são atrativos turísticos já consolidados. Então os eventos acabam servindo como essa fonte de consumo principal. E aí eu quis fugir mesmo da área de eventos, porque eu queria outra coisa, mas é inevitável você cair na área de eventos, nem que seja para tangenciar mesmo, ou para justificar a não escolha, ou para justificar a escolha. Então você acaba caindo nos eventos. E aí o que eu descubro, não só indo, né, como consumidor, mas a literatura diz que, primeiro, os eventos são uma parte muito expressiva, que a gente tem muitos eventos, e eventos grandes, assim, Anime Friends. Teve ano que foi cerca de 200 mil pessoas, né, ao longo dos dias, assim. Então a gente tem eventos que são expressivos. Por quê? Por conta do imaginário que é criado, principalmente, assim, pensando que é um pedacinho do Japão, entre aspas, pensando que se ali você consegue ter acesso à gastronomia, você consegue ter acesso à comida, a outras manifestações culturais, assim, você consegue ter acesso a um consumo. Você reúne, né, um monte de vendedor no mesmo espaço, coisa que você, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é muito difícil de você encontrar várias pessoas diferentes, tem alguns pontos localizados, então o evento acaba sendo esse espaço mesmo de você quase que detonar o seu consumo. Você vai lá para você se engajar nisso. É imaginário, o consumo, para você ver cosplay, que é uma parte muito significativa dos eventos, que eles que dão talvez um pouco do brilho da fantasia de você estar no Japão, de você estar junto dos seus personagens favoritos. E é uma coisa que eu defendi hoje cedo e continuo defendendo, que a graça também do cosplay não é só se fantasiar, mas é fantasiar, interpretar e não sair do personagem. Então isso é muito legal quando você vê as pessoas tirando fotos junto e a pessoa não sai do personagem. Desse exemplo, então você vai ver uma pessoa vestida de Goku, a pessoa vai estar super feliz, enfim, com as características do personagem, enquanto o outro, mais, né, fantasiado de Vegeta, vai estar de cara fechada, vai estar mais marrento. Então isso também é legal de você perceber nesses espaços. Então acho que é por isso que ele também é tão chamativo. Ao mesmo tempo que, pelas entrevistas, pela literatura, a gente está passando por um processo um processo de descaracterização, ou um processo, né, de mistura de outras matrizes culturais, outros referenciais, e que para boa parte do público desses eventos é visto como algo negativo. Então, na medida em que, por exemplo, o Anime Friends vai se abrindo para o pop coreano, para outros até o próprio pop estadunidense mesmo, não precisa nem ser só da Ásia, eles vão entendendo isso como uma coisa ruim, porque você acaba perdendo espaço, né? Porque é uma disputa por espaço, você tem cada vez menos espaço com isso. Mas que também é da própria ordem da cultura também, essa troca, essa mistura é muito própria da cultura. Então eu né, não faço juízo de valor, tô aqui para pesquisar sobre isso, para comentar sobre isso, mas que é um ponto também que tem sido bastante visto nas entrevistas. Bom, Dionísio, nós abrimos uma caixinha de pergunta e, como o tema é super interessante, super inovador, nós recebemos várias perguntas, então se prepara, que temos várias. Bom, a primeira é o seguinte: há feiras otakus com itens de anime, filmes e elementos dessa cultura aqui no Rio de Janeiro? Eu sinto que já teve mais em quantidade e
de relevância no grupo, assim. Eu acho que hoje tem menos relevância, que acho que tudo acaba caindo em São Paulo, inevitavelmente. Mas eu também sinto um processo de tentar resgatar essa herança, assim, carioca que a gente tem, mas é nisso, nessa mistura de... Eu não sei da parte da produção, assim, acho que é interessante até como ponto de pesquisa para quem está se aventurando com isso. Porque talvez seja mais barato você misturar tudo, que você consegue um público maior, mas ainda tem, assim, muito pontual, não como uma feira consolidada, como a gente vê em vários lugares, mas eu falei hoje cedo também, a gente tem na Avenida Central, no edifício central, na Rio Branco, um concurso de cosplay, que eu já fui nas 2 edições, né, na primeira e na segunda, e na segunda estava muito mais cheio que a primeira. E para quem gosta, né, desses eventos raiz, era muito raiz mesmo. Não tinha ar-condicionado, o ar-condicionado era pouco, tinha muita gente junto, tinha uma galera vendendo, galera pequena mesmo, também a própria loja que organizou, então coisas tanto de fãs que fizeram, quanto action figures, coisas mais elaboradas mesmo. Então é bacana ver como isso se permanece. Bacana. Outras perguntas que vieram lá da nossa caixinha. Como o turismo otaku tem mudado nos últimos anos no Brasil? Você percebe, né? Você estava falando sobre, por exemplo, os eventos, que o público tem se decepcionado de algum modo com a abertura, com essa hibridização, enfim. Porque, assim, quando eu faço meu TCC, quando eu apresento o TCC lá em 2017, eu sou talvez, não sei se talvez o primeiro, porque eu não possa parecer arrogante, mas eu pego o termo turismo otaku e desenvolve. Vou e pego para mim, assim, vamos, isso é o turismo otaku. Uhum. Até porque eu acho que está muito mais consolidado o turismo otaku, turismo anime, peregrinação anime, turismo de conteúdo no Japão, por conta de todas as características relacionadas, do que aqui. Então eu não sinto ainda que mudou, porque eu acho que ainda nem começou direito, porque a gente tem algumas coisas, eu que defendo nos textos, a gente tem um amadorismo ainda muito grande do turismo otaku. Não amadorismo no sentido do juízo de valor, mas é porque a gente não tem a gente não tem política pública voltada, a gente não tem turismólogos pegando nisso. O que a gente tem, por exemplo, no Anime Friends, aí o Anime Friends vai ser sempre o exemplo, assim, que é o que desviou da rota. Ele, por um decreto, né, da cidade de São Paulo, ele vira um festival. Aí, por isso, entende-se que tem mais investimento da cidade, porque movimenta mesmo. Não sei se vocês já foram, assim, é uma doideira em volta. Quando eu fui, você não conseguia pegar o ônibus do evento, assim, é muita gente, e é um esquema complicado de evento, é um evento grande, assim. E aí eu acho que a gente ainda não percebeu isso, ou tanto da parte da produção mesmo, ou da gente, acho que a gente não percebeu isso de forma muito mais qualificada. Quando você tem as viagens para lá, para São Paulo, são feitas por caravanas. Os sites dos diferentes eventos têm uma parte específica para você cadastrar a caravana, para você ser o oficial daquele evento. Então é muito uma lógica de fã. Eu construo a minha caravana e aí eu chamo várias outras pessoas, monto meu pacote sem ter qualificação mesmo para isso, e levo e participo. E quando as agências, aí eu tenho um dado interessante, quando as agências vão fazer isso, é uma coisa que a gente falou cedo, que eu defendo que também, além, não só ser turismólogo, mas precisa ser fã, não precisa necessariamente ser fã da cultura pop japonesa, mas algum fã, porque eu entendo que o fã vai ter uma sensibilidade maior nesse processo, as agências acabam fazendo umas coisas que não é o que esses jovens estão querendo, sabe? Até porque a lógica é diferente, o perfil é diferente. Então, por exemplo, muita caravana faz bate-volta, são jovens que têm um poder aquisitivo menor, então não pode gastar tanto com hotel, não pode gastar tanto com transporte. Então, por exemplo, a margem de lucro de uma caravana não é a mesma de uma agência. Então, isso tudo são dados que precisam ser levados em consideração. Então, eu acho que a gente ainda está caminhando nesse sentido. E aí, pensando mesmo promoção desses diferentes eventos, assim, as cidades, criar, por exemplo, um calendário de eventos, fazer com que isso seja seu mesmo. Sim.
E aí você estava falando muito também esses jovens, e aí a pergunta também é sobre quem é esse público que consome esse tipo de destino e se a nostalgia tem um papel no turismo otaku. Você estava falando de jovens mais cedo, e aí explicando, é porque o Dionísio participou da minha aula hoje à tarde, então é por isso que a gente está falando mais cedo, né? Você falou sobre isso também, né? Da nostalgia, que muitas das vezes são os pais que colocam os filhos para assistir aquele determinado anime, enfim, então quem são essas pessoas que consomem esse destino e como é a nostalgia nisso? Ali no final do TCC, início do mestrado, foi um gap, foi uma coisa assim que ficou sem resposta para mim do porquê que aquelas pessoas eram tão nostálgicas, assim. E depois eu fui entendendo. Hoje, quem tem pensando que ao longo dos anos a gente foi tendo mais formas de consumo mesmo. Quando eu era pequeno, a quantidade de brinquedos, de produto, era pequeno perto, era grande, mas era pequeno perto do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma... E a internet ajudou muito nesse processo. Então a gente pode comprar o que quiser, muito entre aspas, né? Tendo dinheiro, tendo cartão, tendo acesso à internet, tendo várias coisas, mas a gente tem muito mais acesso, pelo menos para saber que o produto existe, que na minha época não tinha como você saber, né? Uma época sem internet, quando eu era mais jovem, você dependia de produtos que eram comercializados em comercial, de televisão e tudo mais. Então a minha inquietação foi que o turismo agora ele se configura como mais uma possibilidade de consumo para esses fãs, ao lado de anime, ao lado de mangá, ao lado de várias outras coisas. E aí uma coisa que eu descobri era uma categoria muito específica de jovens. E aí, pensando como Bourdieu, que juventude é só uma palavra, não tem o que eu trato não tem necessariamente a ver com uma faixa etária, porque ela é arbitrária, eu tive esse dado, assim, são jovens, e é isso. Por que são jovens? Porque agora eles trabalham, eles têm dinheiro para consumir, e aí consomem muita coisa que eles não tiveram acesso na infância. Ou, se tiveram, eles continuam consumindo de outras formas. Então, se na infância eles só assistiam desenho, agora eles tentam comprar um bonequinho, agora eles tentam montar uma fantasia de cosplay, que agora também é mais fácil, você consegue comprar cosplay pela internet antes, ou você fazia, e uma das graças do cosplay também é essa, ou você mandava para uma costureira, e aí você precisava explicar tudo para a costureira de como fazia, e saía caro também, que é um trabalho super complexo de você fazer. E aí são essas pessoas hoje que conseguem muito mais facilmente. E aí o turismo nasce daí. E aí o turismo otaku, né? E aí o signo da nostalgia, para mim, tá presente em todo o meu trabalho. Porque são essas pessoas que, muitas, largaram, assim, de certa forma, pararam de consumir, e outras que não pararam de consumir, continuam. Então isso é importante para mim, isso é bacana de ser visto. Isso é muito interessante, né? E, inclusive, os pais que projetam nos filhos, né? Vão falando, é o meu filho que gosta, mas na verdade está ali, né? Exato. Camuflado atrás do filho. Exato, a gente conversou sobre isso mais cedo, que tem uma parte, né, dessa galera que fala que os eventos foram descaracterizados e tudo mais, que não querem voltam para levar os filhos. Que aí é importante que os filhos tenham esse tipo de experiência, memória afetiva relacionada. Tem alguns vídeos também no TikTok que eu vejo que é como se fosse o reacting, né? Do pai gravando a filha ou o filho em alguma cena de anime, né? Acho que semana passada eu vi um que era do Digimon, assim. E eu sou muito fã do Digimon, e o pai tava gravando a tela e a criança, e eu tava quase chorando, e a criança não tava assim. É só mais um desenho, é só mais uma coisa que ela tá assistindo, e os comentários em relação a isso, e o pai tá esperando alguma reação, alguma coisa. Não aconteceu, mas tem esse processo também de transferência dessa experiência cultural para os filhos, ou pro sobrinho também, para os mais novos. Isso é muito legal. Bom, eu e Lucas também, nós dois. Nós somos uma dupla, assim, de curiosos. E eu queria saber de você, Dionísio, se quando você foi, né, trabalhar isso no bairro Liberdade, ou em algum evento, ou na sua trajetória acadêmica, em todos os anos de pesquisa,
se você tem alguma história engraçada em relação a isso. História engraçada, eu tenho história triste, serve. Olha, Pode. vai Assim, baixar o astral desse programa, Ah, Dionísio. Não, Ou não. Não, é só porque quando você faz uma pesquisa, acho que você também precisa se entender enquanto pesquisador. E aí isso é bacana, porque como eu sou consumidor, eu me considero otaku, acho que isso também faz parte da minha constituição, não só do ser identitário, mas também se desdobra no pesquisador. Então, por exemplo, eu tive muita dificuldade de entrevistar, falei isso no começo. Então, durante o mestrado, para mim, fazer entrevista online, né, nesse campo da internet que para a gente é maravilhoso, foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil. Não suava, não gaguejava, então foi muito mais tranquilo. Que o otaku, na sua gênese, né, da palavra, tem isso mesmo, um pouco de afastamento de relações mais profundas, assim. Claro que depois o termo foi mudando, assim. Mas tem isso. Eu falei que é triste, mas nem tanto, assim, eu gosto dessa história, porque acho que comunica com a galera que está fazendo TCC, que fica um pouco ansiosa e faz parte do processo, não precisa se descabelar por conta disso. Mas engraçado, eu não tenho muito, não. Eu acho engraçado ver as reações nos eventos com cosplay, assim, tipo, o mais apático, assim, que não chega junto, as interpretações. Então, é isso que eu falei, às vezes você vai com muito afeto pro Vegeta, o Vegeta só. Aí a pessoa faz aquela cara assim, você acha engraçado e faz parte da interpretação, né, da cena ali. Então, acho que é um pouco disso. nota de rodapé, Goku e Vegeta são personagens de Dragon Ball Z, gente, para os não infiltrados. É isso aí. Esse eu me lembro. Ainda... Digimon também. O Digimon, engraçado que tem gostinho de almoço chegando da escola. Não é isso? A gente falando de nostalgia aí. Digimon também eu era bem chegando da escola. A gente pegou Digimon Pegamos ainda? Digimon, Eu só Lucas lembro Gamonal. muito do Pokémon. Acho que é porque eu sou Não, bem ó, mais jovem que você. Não é não. Os anos 90 vivem, Lucas Gamonal. Bom, já encaminhando para o fim do nosso papo, Dionísio, você já deu uma pitadinha, falou aqui sobre, por exemplo, turismólogo, mas que também seja fã. A gente sempre gosta de pedir recomendações para estudantes, futuros profissionais, pessoas que estão, de repente, almejando uma mudança de carreira. Então, assim, eu acho que o que dialoga com o nosso papo aqui seria, de repente, a elaboração de roteiros, organização de eventos, ou mesmo na pesquisa, né, que é o que você mais faz. O que as pessoas precisariam se atentar, né? Assim, o que elas precisariam para trabalhar bem, né? Ou não cometer erros, gafes. Lucas, eu acho que fundamental é conhecer seu público, assim, é conhecer qual é o perfil deles. E quando defendo que seja fã, se souber qual desenho que essa pessoa mais gosta, melhor ainda, porque você faz uma experiência diferente. Então, por exemplo, às vezes nessas caravanas rola brinde, rola uns mimos, assim. Então, se aquilo comunica com a identidade daquela pessoa, é maravilhoso, assim, tipo, se eu participo disso, se, sei lá, alguém me dá alguma coisa de Naruto, eu não assisti Naruto ainda, então não me fala muita coisa, embora, né, goste de tudo que tá presente, não me diz muita coisa. Agora, se me der um de Digimon, vou amar. Então, acho que é nesse processo, assim, você entender com quem você tá trabalhando, qual é o seu público consumidor. Sim. Então, bom, falando... Vamos lá. Nós conversamos aqui, né, um pouquinho antes de começar essa gravação, a gente falou um pouquinho sobre indicação de livros, séries, filmes. Pode ser algo que tenha te inspirado a pesquisar, pode ser, um livro que você tenha visto, algo que tenha inspirado a pesquisa, algo que tenha inspirado a sua vida mesmo, a sua profissão. Conta pra gente o que você indica. E algo que você gosta também, que a gente falou assim, que de repente você fala, poxa, todo mundo deveria assistir. Hoje você falou mais cedo de um filme, talvez. É que o filme Já é dando triste. spoiler, Não, né? é porque o filme é triste, eu não vou indicar esse filme, mas era O Túmulo dos Vagalumes, do Estúdio Ghibli. Mas a gente, né, conversou e eu fiquei pensando. Eu acho que primeiro, é o livro do Barral, Etienne Barral, um jornalista, que é Os Filhos do Virtual. Cara, se você estuda otaku, ele acaba sendo exemplar, assim, que você entende, por mais que seja um jornalista, ele faz quase um trabalho de antropólogo, assim, de descrever muita coisa daquele momento, da década de 80,
E é muito legal de ler, é fácil de ler, é gostoso de ler. Eu pensei também, se você gosta de mangá, se você gosta de anime, pesquise sobre a vida do Osamu Tezuka, né, o considerado deus do mangá, o pai do mangá moderno, que é muito legal. Você se sente criando mangá junto com ele, ele tem uma vida muito legal. E depois, assista desenho, assista filme, conheça o Estúdio Ghibli, tem várias produções muito legais, tanto mais animadas, mais tristes, mas é legal ver como uma produtora de filme consegue, né, chegar no Ocidente com produções tão boas, tão, sabe, ganhador de Oscar e tudo mais. E, para acabar, veja desenho e tente ver como aquilo se relaciona com a concretude mesmo, com a realidade. Aí eu dou o exemplo sempre do Digimon, mas o Digimon passa cenas que existem de fato, e outros desenhos também, outros animes também fazem isso. E talvez seja legal para dar umas sacadas, para dar uma luz no que a gente está pensando. Beleza, depois a gente coloca na lista de indicações para as pessoas poderem buscar o livro. Você falou que é difícil de conseguir, né, o exemplar, mas a gente coloca lá. Muito bem. Ai, Dionísio, queria ficar aqui horas falando, bate-papo foi incrível, é um tema muito gostoso, acho que é um tema muito diferente, né, do que a gente trouxe aqui para o podcast nesses últimos episódios, e é por isso que a gente precisa terminar. E a gente quer saber de vocês aí, né, do que vocês que assistem, se vocês gostaram do tema, comenta lá no Instagram ou até no YouTube. Enfim, sim, gente, a gente também tá no YouTube, no formato videocast. Nós estamos muito chique, né, Lucas? Isso aqui você viu, né? Super produção. Eu vi. Bom, Dionísio, também quero muito te agradecer, valeu mesmo. O dia juntos hoje, né? Foi incrível, valeu mesmo. E valeu, parceira. Muito obrigada, Dionísio. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Lucas, né? Mais um episódio juntos, nessa casadinha aí maravilhosa. E eu queria agradecer nesse episódio em específico a nossa parceira, nossa bolsista maravilhosa, Amanda, que vem nos acompanhando aí nessa segunda temporada e que está abrilhantando tudo por aqui, as nossas redes sociais. Fica o nosso agradecimento. Muito obrigada, Amanda, e seguimos juntos também. Inclusive, ela deu algumas dicas sobre o nosso perguntas para hoje, porque Milene e eu não somos, assim, infiltrados nesse campo, né? Bom, então é isso. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Milene Ferreira e Lucas Gamoral. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Até o próximo.